apenas amor do mais puro, pra gente fazer brotar as sementes do futuro, pra gente fazer brotar as sementes do futuro. Olá, eu sou Gisele Thanos e aqui é o nosso canal Sementes do Futuro. Hoje nós estamos aqui recebendo com muita honra e muita alegria a doutora Katy Brown, juíza da infância, da adolescência e do idoso aqui da nossa capital. E eu a convidei porque acompanho o trabalho que ela faz já há alguns anos. Como vocês sabem, eu participo de um movimento social aqui em Campo Grande, da Pestalozzi, e muitas vezes nós precisamos da juíza Katy Brown para nos socorrer em relação às situações das nossas crianças e de suas famílias. E eu sempre a vi assim como uma pessoa que tem um grande diferencial, não é somente o conhecimento, o notório saber da área jurídica, mas tem um elemento aqui dentro que traz um algo mais a todo o trabalho que ela faz. Há um ano atrás, a Associação Pestalozzi de Campo Grande montou aqui nessa capital a Casa de Helena, que é um abrigo para famílias. Então a nossa convivência se intensificou, porque nós recebemos crianças que pedem a guarda temporária ou permanentemente dessas famílias por meio do trabalho da Vara da Infância, e aí a minha admiração cresceu ainda mais, né? Então, como aqui é um lugar da gente falar de experiências positivas, de pessoas que constroem esse amanhã, que conseguem trazer essas sementes de um futuro muito melhor, eu convidei a doutora Katy. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E eu vou começar perguntando à senhora quem que é a doutora Katy Brown, a nossa juíza da infância, da adolescência e do idoso. Primeiramente, doutora Gisele, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar desse encontro com você, para a gente poder falar desse assunto que nos deixa com o coração tão quentinho, né? Que são as crianças. Mas eu sou uma mulher, mulher casada, mãe de um menino de 25 anos, e na minha carreira eu me dediquei mesmo à proteção de crianças e adolescentes, sou juíza há 25 anos. Ah, que maravilha. Então, uma grande experiência, uma trajetória enorme, né? Sim. E nesses 25 anos, doutora Katy, sempre infância, sempre ligada às crianças ou passou por outras experiências? Eu passei por outras varas, em todas elas eu tinha a função também da infância, junto com todas as outras, né? A gente fala que quando a gente está no interior a gente faz mesmo que uma clínica geral, mas desde que vim a Campo Grande já tem 15 anos que eu sou juíza exclusiva da vara especializada mesmo da infância. E nesse tempo, doutora Katy, assim, se a senhora pudesse destacar dos maiores desafios desse trabalho com as crianças, com as famílias, né, ligado assim a essa proteção da infância. A gente viu muitas transformações nesse curto período de 15 anos, né? Então, algumas coisas evoluíram muito positivamente e outras são transformações da sociedade que ainda trazem muitas dificuldades. Uma delas é o excesso de judicialização das questões afetas à infância. A gente percebe que os pais estão perdendo a mão ali no cuidado com seus filhos, né? E aí a intervenção do poder judiciário se torna cada vez mais comum, o que é um fenômeno novo, né? Antigamente as famílias parece que tinham mais autonomia e mais capacidade de cuidar aí das suas crianças. E tem a ver com o nível de trabalho, alguma evolução na área da comunicação? Como que a senhora acha que vem acontecendo essa transformação dessas famílias atualmente? Eu acho que as questões socioeconômicas têm muito peso nisso, porque hoje nós precisamos do pai e da mãe no mercado de trabalho para poderem, né, bancar aí as despesas da família. As crianças passam muito tempo sem supervisão ou sob cuidados de terceiras pessoas que não têm os princípios daquela família para transmitir para essas crianças, né? E muito também uma influência das redes sociais. As crianças estão ficando muito tempo longe dos pais e na presença das telas. E nem sempre é bom o que se está lá dentro, né? Olha, em se tratando de criança, eu diria que nunca é bom, né? Criança nenhuma tem juízo
para filtrar o conteúdo das redes sociais, para ter um senso crítico a respeito daquilo que está na internet e principalmente se proteger, né, daqueles ataques que a gente encontra para a dignidade das crianças. Assim, a partir de que idade a senhora considera assim que seria razoável uma criança começar a ter acesso a telas, a informática, enfim? A Sociedade de Pediatria tem trazido diretrizes bem interessantes a esse respeito, né? Agora, nós temos países, por exemplo, que estão estabelecendo a data de 16 anos, a idade de 16 anos para começar a interagir em redes sociais, né? Tirando, inclusive, das escolas agora, sim, né? Eu vejo que tem um movimento mundial em relação a isso. O que já começa a dar efeitos muito bons, né? Mas eu entendo que a infância, que é o período de 0 a 12 anos, uma criança não deveria estar exposta a telas sem a presença do pai, né? Então, se o pai quer que a criança brinque ali no joguinho, então é no celular do pai, com o pai junto, né? Se for jogar alguma coisa na internet, é junto com o pai e com a mãe. Mas uma criança de menos de 12 anos não deveria ter um celular, nem um tablet e nem ter acesso à internet. Bem interessante isso. Inclusive, isso que a senhora falou da presença, né? É a gente pensar na presença qualitativa também, né? Esses dias eu estive num restaurante, fui comer uma pizza e tinha um casal sentado na mesa ao lado com 2 filhinhos, um de 4 aproximadamente, o outro mais ou menos com 6 anos, cada um tinha seu tablet. E os pais estavam ali jantando, tomando seu vinhozinho, e as crianças estavam sozinhas, literalmente, no seu tablet. Mas isso durou em torno de 1h30, 2 horas, né? Isso é uma coisa que vem se repetindo, né? Nós estamos assistindo isso. E ultimamente eu tenho visto, inclusive, bebês, criancinhas de carrinho mesmo, bem pequenininhas já, com a sua telinha na mão. Isso dá um descanso aos pais, mas muitas vezes traz um risco adicional aí para essa criança. Que bom ouvi-la nesse sentido, isso fica como um alerta. A gente acompanha, né, doutora Kátia, seu trabalho e de situações às vezes muito dramáticas, né, muito difíceis. Eu vejo ali pelo abrigamento nosso da Casa de Helena, algumas crianças que nos chegam e que passaram por traumas, por situações muito difíceis. Mas o que eu queria entender melhor é se no seu trabalho, na sua praxis, normalmente são crianças de famílias oriundas de baixa renda, ou isso não tem nenhum viés econômico, a violência, a negligência, isso acontece em todas as camadas sociais, como é isso? Sim, a violência contra a criança é um fenômeno de todas as classes sociais, de todos os tipos de pessoas. Então não tem um recorte de gênero, nem de raça e nem de poder aquisitivo. O que acontece é que as famílias mais abastadas, elas têm uma maneira maior de se proteger e de não expor as suas mazelas, né? Entendi. Mas a partir do momento que as crianças vão para a escola, tudo isso fica muito exposto, evidente, né? E então a gente acaba encontrando, sim, crianças de famílias que têm condições financeiras, mas que também praticam a violência. Agora, o fator socioeconômico, ele agrava muito outros fatores de risco. Por isso que nós temos, na maioria das vezes, as crianças acolhidas oriundas das famílias mais pobres. Entendo. E no caso de crianças indígenas, em aldeias, crianças que vivem em outra cultura, né? Eu sei que a senhora também tem uma experiência muito relevante de pesquisa, né, em relação a isso. Eu queria lhe ouvir, né? Como funciona ali aquele núcleo familiar, a situação da proteção desse primeiro ambiente da criança, que no caso aqui da criança branca, urbana, a família, né? Como é numa aldeia? Como funciona isso? Então, os povos tradicionais, eles têm um sistema, uma tradição de cuidado das crianças muito bom. Tanto que eles estão aqui no nosso Mato Grosso do Sul há 12 mil anos, né? Sobreviveram esses 12 mil anos e a gente não vê na cultura deles uma prática de maltrato nem de crianças, nem de idosos, nem de mulheres.
O que ocorre é que com essa questão territorial, né, que lá atrás, logo depois da Guerra do Paraguai, essas famílias elas foram circunscritas a pequenas áreas indígenas, então isso perderam território e com isso perderam o modo deles de viver, um modo de vida tradicional, né? Então isso tem gerado assim um grande problema social. E então essas comunidades elas importaram aí problemas da nossa sociedade, que é o consumo abusivo de álcool, o uso de drogas, né? E então as crianças também indígenas passaram a sofrer algumas violações de direitos. Agora a gente vê nitidamente que aquelas etnias indígenas que têm as suas terras já demarcadas, elas vivem numa condição muito melhor do que aquelas outras, especialmente do sul do estado, que estão vivendo aí aquela problemática territorial. Um exemplo, por exemplo, os Terena, que habitam aqui a região de Campo Grande, Miranda, né? Nós raramente temos alguma violação de direitos de criança terena. Já com as crianças Guarani e Kaiowá, do sul do estado, que vivem aquele conflito territorial tão grande, é ali que se concentram os principais problemas. Se reflete nessa infância, então. Sim. Né? E nesse caso, quando uma criança indígena, dentro do seu território, ela sofre algum tipo de violação, como é feita essa proteção? É via FUNAI? Quem interfere? É o nosso Poder Judiciário? Como é isso? A proteção da criança indígena é idêntica à proteção da criança não indígena. Então são os mesmos órgãos, né? Por exemplo, o acolhimento se dá nos serviços da prefeitura, o atendimento de saúde se dá também nos nossos equipamentos, como qualquer criança que não seja indígena. O que muda é que a gente passa a ter o apoio da FUNAI, né, para acompanhar aquela situação, e também na nossa maneira de agir, nós vamos ter que ter um olhar específico para as particularidades da cultura, porque isso tudo foi acolhido pela nossa Constituição. E eu diria que a grande diferença é nós buscarmos as lideranças indígenas e respeitar a autoridade comunitária delas para solucionar o problema. Eles têm soluções. O líder local com as suas... Isso. Ele é alguém que tem uma autoridade moral, né, e política naquele grupo e pode solucionar aquele problema que veio para o Poder Judiciário muito mais rápido do que um juiz faria. E já aqui na nossa sociedade branca, nós não temos essa figura de liderança, né? Então o Poder Judiciário entra diretamente, né? Mais diretamente. Mas para entender melhor, aqui no nosso modo de vida, né? De brancos aqui, quando uma criança sofre uma violação e essa violação chega ao Judiciário para o conhecimento, qual é o processo até que ela possa ser acolhida e o que acontece depois? Conta um pouquinho para nós assim dessa sua experiência que eu tenho visto assim de pertinho e é linda. Bom, quando uma situação de violação chega no judiciário é porque é uma situação muito grave. Porque existem vários órgãos do sistema de proteção de crianças e adolescentes. Nós temos a escola, nós temos o sistema de saúde, nós temos o conselho tutelar. Então, antes de uma demanda vir para o judiciário, ela já foi tratada pelo sistema de saúde, ou de assistência social, ou de educação. Quando tudo isso falha, o Ministério Público é acionado. E o Ministério Público também pode tomar muitas providências administrativas para solucionar o problema. Então, só quando esgotadas as providências administrativas pela rede e pelo Ministério Público é que a situação chega para o Judiciário. E quando chega para o Judiciário já é uma demanda mais grave, que exige o afastamento da criança da sua família ou o afastamento de alguma pessoa violadora do direito daquela criança. E essas duas determinações, elas são exclusivas do Poder Judiciário, por isso é que acaba chegando para a gente. E no caso em que a criança seja afastada de sua família, entra a rede de assistência social do município
Isso. A criança precisa de um lugar seguro para ficar, né? Então, o ideal seria que toda criança que não possa ficar com os pais tivesse um parente, né? Um tio, uma avó, um avô que pudesse cuidar. A família extensa ou ampliada. Quando isso não é possível, então a criança vai para o serviço de acolhimento do município, de cada município, e esse serviço de acolhimento é prestado em duas modalidades básicas, que é o acolhimento familiar e o acolhimento institucional. O acolhimento familiar, ele é o modelo mais valorizado atualmente, porque é o que traz menos prejuízos para a criança. Funciona do seguinte modo: uma família comum da nossa comunidade se cadastra na prefeitura e recebe um subsídio mensal para prestar cuidados para aquela criança, como se fosse alguém da sua própria família, né? Não é um salário, mas a pessoa também não vai ter nenhuma despesa extra, porque todo o custo da criança vai ser bancado aí pelo Poder Executivo Municipal. Mas nós temos poucas famílias, doutora Gisele. Aqui em Campo Grande hoje nós temos apenas 9 famílias que prestam esse cuidado familiar. Que é a família substituta, chama família substituta? Não, isso chama não? Família acolhedora. Família acolhedora, perfeito. E uma família, para se tornar uma família acolhedora, o que ela precisa? Então, é uma família comum, né, da nossa comunidade, que tenha condições de encaminhar a criança para a escola, para dar o cuidado de saúde que ela precisa. A criança, por exemplo, se é menorzinha, vai para a creche, não tem nenhum problema. Então é alguém que tem um tempo de se dedicar, né? As melhores famílias que nós temos hoje são famílias que têm filhos. Então entra essa criança acolhida para receber os mesmos cuidados que os filhos dela teriam. E essa criança que está lá na família acolhedora, depois ela vai ser encaminhada para uma adoção, como segue um processo? Sim, tanto a criança da família acolhedora quanto a do acolhimento institucional, ela tem um prazo para ficar nesse serviço, que a lei diz que é de no máximo 1 ano e meio, e durante esse período nós precisamos fazer todos os esforços para essa criança retornar para os seus pais. E não sendo possível retornar para os pais, ela pode retornar para a família ampliada. Né? Então, nós vamos identificar as vulnerabilidades daquela família, reunir a rede de proteção e tentar ajudar a família a se recompor. Exatamente. E a grande maioria das famílias se reorganiza e reassume os cuidados. Isso é um dado importantíssimo, né? Então, essa recomposição familiar acontece. Acontece. De verdade. Na sua experiência, isso Sim, funciona. É o principal meio de saída de uma criança para o serviço de acolhimento. Né? Que maravilha. E às vezes os pais não estão aptos, mas com o apoio dos familiares, isso é possível. Um primo, um irmão, um tio, a avó, né, que vem junto naquele momento em que a situação se agravou, né, e se evidenciou, e aí a família toda vai fazer esse suporte. Isso. Que às vezes é um suporte psicológico, às vezes é um suporte financeiro, de tempo, de cuidado, né? Até porque as principais causas hoje de afastamento de uma criança dos seus pais é o abuso de álcool e de drogas, né? Ou a prática de violência. Então, nessas duas hipóteses, quanto à prática de violência, às vezes a gente não vai arriscar devolver para os pais. Aí a gente precisa mesmo de um avô, de um tio, alguém da família que tem um vínculo de afetividade com essa criança para poder cuidar dela. Mas os pais usuários de drogas ou que estejam doentes, eles precisam de um tempo para se tratar. Certo. Né? E durante esse período é importante que a criança tenha um parente para cuidar dela. Né? Porque se isso não for possível, aí vem a solução mais drástica, que é a solução da adoção. Para plantar a sua semente, não é preciso muito. No campo das vulnerabilidades, o solo é fértil, basta escolher a sua semente. Pode ser a doação do seu tempo, do seu talento, ou até mesmo a sua disponibilidade em estar presente. Seja no Brasil ou na África, em regiões populosas ou em pequenas aldeias, as sementes plantadas brotam e constroem um futuro melhor.
Apenas amor do mais puro, pra gente fazer brotar as sementes do futuro, pra gente fazer brotar as sementes do futuro.